Bom, professor, aqui quem está falando é Ana Luísa e eu vou estar iniciando a apresentação do seminário do grupo B2, que sou eu, o Cláudio, a Luna, o Tiago José, a Rosane, o Washington, o Danúbio e o João Riquelme. E nós vamos falar sobre o panorama da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis e os fatores de risco associados a essas doenças no Brasil. Eu vou estar dando abertura ao nosso seminário. E, primeiramente, como eu já disse, o título a gente vai destacar a situação no Brasil e pontualmente falar sobre como é a situação globalmente quanto a essas doenças crônicas não transmissíveis. No Brasil, nas últimas décadas, a gente tem observado uma transição demográfica acelerada. E como será essa transição demográfica acelerada? A gente está passando de um perfil demográfico de pirâmide para pirâmide invertida, em que a nossa base tem se estreitado cada vez mais e o topo alargado, o que significa índices de envelhecimento populacional. E com pessoas e com a taxa de fecundidade diminuindo abruptamente. Isso é interessante para a gente observar esse perfil demográfico por também se analisar quais medidas, tanto no sistema de saúde, favoreceram para essa prevenção e envelhecimento da população. E também analisar os desafios dessa população que tem emergido cada vez mais que é essa população senil. E uma delas são as doenças crônicas não transmissíveis. E também observar as causas externas de mortalidade, porque elas estão intimamente relacionadas. Como a gente vai destacar aqui no nosso seminário, as taxas de mortalidade e mortalidade prematura de 30 a 69 anos estão geralmente também relacionadas e bastante semelhantes às causas de mortalidade tardia na população de 70 anos ou mais. Então, a gente fazendo a prevenção para essa população ativa e jovem, também estamos prevenindo a mortalidade dessa população mais idosa. Bom, como tem aqui na introdução, no Brasil, em 2019, as principais doenças crônicas não transmissíveis que ocuparam o primeiro lugar em número de óbitos foram as doenças do aparelho circulatório, seguidas de neoplasias e de doenças do aparelho respiratório. A gente também não pode deixar de falar da diabetes, que essas 4 doenças crônicas elas são responsáveis por 80% da taxa de mortalidade do país. Antes de eu começar a falar sobre a taxa padronizada de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis segundo o sexo no Brasil, do período de 2000 a 2019, eu acho importante também destacar que as doenças crônicas não transmissíveis, elas atingem principalmente as populações mais vulneráveis. O que serão essas populações mais vulneráveis? São aquelas de média a baixa renda e também as que têm baixa escolaridade. Por quê? Porque elas são mais vulneráveis aos fatores de risco, que vão ser citados mais posteriormente, mas são que o abuso excessivo do álcool, o tabagismo, sedentarismo, uma má alimentação. E além de elas serem mais vulneráveis a esses fatores de risco, elas também têm menos acesso à informação. Então, depois de uma vez diagnosticadas, muitas vezes falta a informação de como abordar e tratar adequadamente essas doenças. Bom, agora no nicho das doenças crônicas não transmissíveis segundo o sexo, nós podemos destacar que as 4 primeiras doenças estão permeando as duas populações, tanto a masculina como a feminina, de forma familiar, pelo menos até 2014, como a principal doença crônica não transmissível em ambas as populações eram as doenças cardiovasculares, mas a partir de 2014, as neoplasias malignas, principalmente o câncer de mama, é o que mais acomete a população feminina. E um fato interessante também de se pontuar é que a taxa padronizada de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis segundo sexo
em todo o mundo e também no Brasil foi maior no sexo masculino. E aí a gente pode já entrar em diversas discussões de por que a população masculina ela é mais afetada, né? A gente poderia também dizer que ela talvez seja mais subnotificada. Primeiramente, o homem, em contexto geral, se arrisca mais, né? E também está mais vulnerável ao tabagismo, tanto que geralmente os índices elevados de tabagismo na população feminina sucede o tabagismo na população masculina. Então, desde sempre, a população masculina já está associada a um abuso excessivo do álcool e ao tabagismo crônico. E, além disso, eles também têm menor permissividade ao cuidado e ao tratamento preventivo e também a adesão ao tratamento posteriormente. Além de abordar a taxa padronizada de mortalidade prematura por sexo no Brasil, como a gente está tratando de um país com uma distribuição geográfica enorme, e também não só geográfica, mas também cultural, e com unidades federativas independentes, que cada uma tem a liberdade de determinar as suas medidas preventivas de saúde, apesar de seguir uma cartilha nacional, é importante a gente destacar também a taxa de padronizada de mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, segundo a região de residência, ao se abordar o Brasil. Porque a dimensão do Brasil e suas diferenças regionais são muito grandes e por isso seria interessante a gente avaliar essa distribuição da mortalidade por doença crônica não transmissível, para a gente ver se tem realmente uma diferença, qual o estado que está tendo um melhor manejo dessas doenças, conseguir tirar algumas conclusões ou hipóteses dos dados observados. E o que é que a gente observa? Que desde 2002 até 2019, as maiores taxas são das regiões Sul e Sudeste. No entanto, essas taxas nesses dois estados têm diminuído, enquanto que nos outros estados, Norte e Nordeste, têm aumentado, mas eles também continuam até hoje abaixo das taxas da região Sul. E com essa constatação, a gente pode levantar algumas hipóteses, como eu havia falado. A gente não pode só absorver o que foi dito, a gente tem que entender. Por exemplo, por que as taxas de mortalidade prematura são tão elevadas na região sul e principalmente sudeste? Porque, por exemplo, eu até ler o artigo do governo, nessa cartilha do governo, eu acreditaria que seria mais na população do Norte e Nordeste, porque são pessoas de menor renda e menor acesso à informação, enquanto que no Sul e Sudeste a gente tem um polo econômico, político e os melhores centros de saúde na região. Então, por que essas pessoas têm sofrido tanto com essas doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças do sistema cardiovascular e respiratório? Bom, a gente pode levantar algumas hipóteses, como essas pessoas elas têm maiores fatores de risco envolvidos. Por exemplo, sabe-se notadamente que a região sudeste, principalmente na capital, Porto Alegre, no sul, a população de Porto Alegre lidera o número absoluto de fumantes e pessoas acima do peso no nosso país, que são fatores de risco importantíssimos para as doenças crônicas que mais afetam a população brasileira. Do nosso seminário. Eu vou falar aqui agora um pouquinho das taxas. Lá no artigo ele retratou e a gente pode perceber aqui que na população masculina, essas neoplasias malignas de brônquio e pulmões, elas vão ser responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade no período. Então, na questão dessa neoplasia maligna de brônquio, ela foi responsável na população masculina pelas maiores taxas de mortalidade. Contudo, teve seu decréscimo a partir de 2004. Já entre as mulheres, a gente pode perceber que essas neoplasias estavam em terceiro lugar entre as causas de morte, já até 2005, passando para o segundo lugar. Então, a partir de 2005, essas neoplasias entre as mulheres já saíram de terceiro para segundo lugar. Bom,
Aí, continuando aqui, ele vai falar que o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele indica que até 2030 essa taxa de mortalidade entre as mulheres possa se estabilizar. E ele vai falar, até lá no artigo, vai mostrar que a taxa de consumo de cigarro entre as mulheres está diminuindo. Então, como eu estou tendo menos mulheres fumantes, então essas neoplasias no pulmão vai estar diminuindo. Então, se as mulheres estão fumando menos, então a taxa de mortalidade tem que diminuir. No slide anterior, as mulheres têm uma taxa de mortalidade bem maior que os homens. E a gente, como está vendo aqui que essa taxa de consumo de cigarro entre as mulheres está diminuindo, mulheres tabagistas, isso tende que até 2015 essa taxa de mortalidade possa se estabilizar. Aí ele vai falar também que essa mudança tardia em relação à população masculina ela pode ocorrer também devido ao fato das maiores prevalências de tabagismos entre as mulheres terem sido observadas historicamente em momentos posteriores àquele que ocorreram as maiores prevalências dos homens. Então ele já observou essa observação das mulheres bem posterior aos momentos onde os homens tinham picos bem maiores de prevalência de cigarro. Agora eu vou falar um pouco sobre o panorama da morbimortalidade por neoplasia no Brasil. Sabemos que as neoplasias, elas são as doenças de taxa de maior mortalidade, não só no Brasil como no mundo. As cinco principais neoplasias malignas, elas levam tanto homens quanto mulheres à morte prematura. E aquelas maiores estão relacionadas ao aparelho digestivo, a taxa de maior mortalidade, com ênfase de localização no pâncreas, estômago, esôfago, fígado e cólon, como também nas vias biliares. Mundialmente, observa-se uma transição dos principais tipos de câncer, como o declínio daqueles associados a infecções e aumento daqueles relacionados a atitudes associadas à urbanização, tais como podemos citar o sedentarismo e a alimentação inadequada. São os principais fatores de risco. Agora eu vou falar um pouco sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Como a gente sabe, essas doenças crônicas não transmissíveis vão estar muito relacionadas sobre os aspectos de vida dessas pessoas. É por isso que a gente tem essa necessidade de conhecer os componentes da população, seus hábitos de vida e como isso pode influenciar na saúde delas, principalmente como elas trabalham, a qualidade de vida, porque esses fatores influenciam diretamente a saúde dessas pessoas, principalmente em âmbito mais coletivo, em a saúde coletiva, porque as doenças crônicas transmissíveis estão muito relacionadas aos hábitos de vida, praticar exercício físico e também se alimentar bem. Ah, essas doenças crônicas transmissíveis estão muito relacionadas à redução da expectativa de vida dessas pessoas, causando essas mortes prematuras. Um dos exemplos desses hábitos que podem aumentar esse risco, a gente sabe, é a obesidade, os hábitos alimentares inadequados, inatividade física, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, poluição ambiental e saúde mental. Esses aspectos são muito importantes, principalmente para manter esse estado saudável da pessoa. Se ela não pratica exercício físico, não alimenta bem, tem uma saúde mental baixa, o corpo vai sentir, causando esse mal-estar, além de gerar outras doenças como a própria hipertensão. Por esse motivo, conhecer esses ambientes e proporcionar um ambiente mais saudável para essas pessoas, escolher hábitos mais saudáveis, é fundamental, justamente para reduzir a prevalência dessas doenças crônicas na população, principalmente evitando dessa maneira que essas pessoas adoeçam. Agora aqui eu vou falar um pouco mais sobre o aspecto da alimentação, encarando ela como um direito básico da pessoa. Como a gente sabe, a alimentação, vamos falar os blocos que constroem o seu corpo. E o que a gente come influencia principalmente na nossa saúde e no nosso bem-estar. Por esse motivo, a alimentação saudável, uma alimentação sem excesso de calorias, uma alimentação rica, ela vai causar tanto aumento da imunidade, causar um bem-estar
e causando dessa maneira, reduzindo o risco tanto das doenças não transmissíveis, como a gente já viu, hipertensão, e aumentar a longevidade de vida da pessoa. Por esse motivo, o que está nesse alimento e o que a pessoa come é muito importante, porque a combinação desses nutrientes que a gente come vão ser esses compostos que formam o nosso corpo. Por esse motivo, a qualidade dessa alimentação é fundamental para evitar essas doenças crônicas que a gente viu. Principalmente se a pessoa se alimenta bem, se ela não se alimenta muito como fast food. Dessa maneira, os nutrientes que a gente capta vão ser muito ricos, melhorando assim a nossa saúde.